Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao top 1 das ações do mês, que neste caso é para o mês de maio. Antes de começar, quero primeiramente agradecer à XTB por apoiar este vídeo, sendo que eles têm 0% de comissões tanto em ações como ETFs reais, um valor mínimo de transação de apenas 10€, e estas condições são válidas para volumes mensais até 100.000€, porque se ultrapassar este montante é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. Também gosto de salientar que eles têm aqui esta taxa de conversão de 0,50%, no entanto, como eu adquiro diretamente em dólares, então evito aqui a taxa de conversão, pelo menos diretamente na corretora, porque o que eu utilizo é a Revolut, converto lá e depois transfiro para a conta em dólares da XTB. Entretanto, se esta corretora fizer sentido para ti, tu tens uma opção que é para adicionar um código. Se colocares Workaholic, ao menos ganhas aquilo que é um mês gratuito no meu Patreon. Entretanto, podemos ver que no meu portfólio em ações na XTB está com lucro não realizado de 6.670 aproximadamente, sendo que a melhor posição neste momento é a Nvidia, com um lucro percentual de quase 1.300%, e se formos cá para baixo, a pior posição neste momento é Novo Nordisk, já com prejuízo de quase 70%. Portanto, aqui até foi adquirida algumas vezes, não por acaso só foi adquirida uma vez nesta conta, e acontece que sim, está a ter este impacto negativo que é de 263€ aproximadamente. Mas pronto, no overall está até bastante positivo, simplesmente há aqui algumas posições que estão negativas, porque para além da Novo Nordisk também temos aqui, por exemplo, a Adobe e temos também a PayPal. Estas, digamos que são as 3 piores posições que tenho no portfólio e é aquelas que mais estão a impressionar pela negativa. Entretanto, eu nos últimos episódios, portanto acho que não foi só no último, mas também no antepenúltimo, eu adquiri a Microsoft. A Microsoft já fez aqui uma pequena recuperação, ou seja, eu adquiri cerca do SMA. Do SMA até agora já está uma recuperação de cerca de 15%, sendo que talvez possa chegar aos máximos e até fazer novos máximos. Se isso acontecer, ou seja, do preço atual até aos máximos, é que uma valorização adicional de cerca de 30%, que não é nada mau. Ou seja, eu estou a partilhar isto contigo para tu colocares na watchlist, porque acho que faz sentido estar atento à Microsoft, que é uma das empresas mais sólidas dentro das empresas com maior capitalização de mercado, que teve esta queda recente e que pode ser interessante acompanhar. Por isso é que eu adquiri também recentemente, porque já tinha feito o meu estudo e faz sentido para o meu perfil de investidor e objetivos. Pode não fazer para o teu, mas pelo menos para o meu faz e eu gosto de partilhar. Entretanto, temos de estar também atentos àquilo que será o relato dos ganhos, ou seja, para o mês de maio. Temos, por exemplo, empresas como a AMD que vai lançar o relato e as demonstrações financeiras, ou seja, quando sair, por exemplo, os rendimentos, o resultado líquido pode ser até superior àquilo que está estimado e pode fazer novos máximos. Ou seja, o que acontece é que neste momento está em máximos absolutos, mas pode fazer novos máximos e aqui pode ter mais alguma valorização. Ou então pode surpreender, mas pela negativa e ter aqui alguma queda, o que dependente da amplitude dessa queda ainda pode ser significativo. Ou seja, se por exemplo chegar até este nível de suporte que eu vou tentar traçar, aqui o prejuízo até chegar aqui seria cerca de 30%, ou seja, só uma queda até aqui já seria logo um prejuízo adicional de 30%, o que é algo que eu quero evitar. Portanto, eu vou já olhar para o mês de junho, está bem? Porque vamos entrar em maio, então para mim faz sentido olhar para o mês de junho, e no mês de junho temos empresas como a Oracle, tal como podes ver, já está aqui a mostrar indícios de recuperação, portanto, desde o SMA até o preço atual, vamos a falar aqui de uma recuperação de cerca de 31% aproximadamente, e se eventualmente romper esta resistência que está a verde, mas devia estar a vermelho, mas pronto, esta resistência, então estamos a falar de um lucro percentual não realizado, pronto, se chegar a estes máximos, de cerca de 78% adicionais face ao preço que está atualmente. Ok? Por isso, isto se a Oracle recuperar até os máximos. Entretanto, não é a única que vai lançar o relato dos ganhos em junho. Temos também, por exemplo, a SNN, que é a Accenture. Portanto, até está aqui com maior destaque e também é uma que eu estou a acompanhar. Tal como podes ver, teve toda esta queda, ou seja, desde os máximos até agora, estamos a falar de uma queda de aproximadamente quase 50%. Portanto, uma queda até bastante significativa. E se algum dia voltar a chegar aos seus máximos, então uma possível valorização de cerca de 90%, 95% aproximadamente, que até é bastante. Portanto, acho que é outra empresa que nós podemos colocar na watchlist, acompanhar, porque faz sentido estar atento àquilo que pode ser a sua recuperação, tendo em conta a queda. Portanto, tal como vimos no meu portfólio, outra empresa que teve uma grande queda foi a Novo Nordisk, não é? Portanto, a Novo Nordisk, se recuperasse, também teria aqui uma grande valorização. Aliás, face ao preço atual até os máximos, seria uma possível valorização de aproximadamente 255%, mas claro, aqui a tendência é que a mesma continua em falling knife, ou seja, todos os indicadores a nível de análise técnica ainda mostram que isso poderá continuar a acontecer. Para curto prazo, com o time frame diário, por acaso cruzou recentemente e pode talvez no curto prazo recuperar, mas pode ser uma questão de tempo,
e continuar a cair. Ou seja, aqui o risco de retorno é mais elevado, mas claro, se tu queres um possível retorno superior, então também em princípio tens de correr mais risco. Portanto, aqui a Novo Nordisk eu não adquiro para esta série, porque nesta série eu prefiro empresas de crescimento ou então de value, e aliás o melhor são a junção das duas, portanto empresas que estão muito abaixo do seu valor intrínseco, mas também que sejam de crescimento, e isso dá-se um nome, chamam-se GARP, que é Growth at Reasonable Price. Isso seria o ideal adquirir. A Novo Nordisk já está inserida, a meu ver, noutro campo, que é empresas para dividendos, que esta série de dividendos está exclusiva no Patreon e está logo no plano 1, ou seja, por 3€ consegues logo ter acesso a essa série, que agora está exclusiva apenas no Patreon. E acontece que a Novo Nordisk, na minha opinião, insere-se mais aí, face a outras empresas que também pagam dividendos interessantes. Até porque esta estava num dos meus tops dentro dessas empresas que pagam dividendos exatamente neste mês. Assim sendo, eu também não quero descurar outras empresas que tiveram uma grande queda, e só para tu colocares no watchlist temos a PayPal, que até está a mostrar aqui alguns indícios de recuperação, temos a Nike, que tens de ter um cuidado adicional que ela pode continuar em falling knife, mas entre estas a que eu prefiro é a SAP, uma empresa tecnológica, aliás, com maior captação de mercado dentro da Bolsa Europeia, e nunca se sabe se é agora que poderá talvez recuperar. Eu, se traçar aqui um nível de suporte, mais ou menos por volta destes valores, conseguimos entender que aqui seria mais ou menos um nível de suporte face aos mínimos relativos anteriores, que eu não consigo ver claramente porque tenho que recarregar o gráfico. Deixa-me lá ver se consigo. Tenho que mudar o watchlist para a principal, depois procurar por SAP e está aqui. Ok, não tracei exatamente no sítio correto porque aqui também há alguns mínimos relativos, por isso acho que aqui seria mais a zona ideal. De qualquer modo não chegou até aqui, até porque na Simple Moving Average com inputs de curto prazo ainda não cruzou e mesmo ainda pode cair não só até este nível de suporte, mas também abaixo. É só uma questão de acompanhar e ver qual seria o valor para o qual nos sentimos confortável a adquirir. É claro que é aconselhável utilizar vários modelos de avaliação, aqueles que achares que é mais indicado, para entenderes qual seria o possível valor justo que te compensaria adquirir. Para tu veres qual seria o possível valor justo para o qual o preço atual compensaria face àquilo que seria a possível valorização no longo prazo. Porque aqui o intuito é mesmo esse, olhar para o longo prazo. Portanto, isto é aquelas ações que eu quero chamar mais a atenção, principalmente a Oracle, que está a mostrar indícios de recuperação e aqui o upside é significativo, para pessoas mais conservadoras, neste caso investidores mais conservadores, olhar para a Microsoft, está bem? Aqui fazer uma boa vista de olhos, porque esta aqui ainda pode recuperar, não só atingir máximos, mas também fazer novos máximos. Eu acho que é só uma questão de tempo, tendo em consideração que o mercado está em máximos absolutos e pode fazer novos máximos. É assim, aqui o gráfico eu bem carrego, mas isto não está a ser muito rápido a carregar. Portanto, atualizar a página, carregar novamente, tal como podes ver, o mercado está a fazer novos máximos absolutos, o que é interessante, e em breve pode fazer ainda novos máximos, mas realmente está muito em cima, mesmo se olharmos para o Buffett Indicator, também está em máximos e está algo que nunca vimos antes, está bem? Portanto, isto pode continuar, essa é a tendência, até porque o mercado está com uma grande expectativa da resolução deste conflito. Pronto, mas assim sendo, qual é então a minha aquisição? É assim, se eu fosse um investidor mais conservador, aqui a minha opção seria novamente a Microsoft, seria esta aqui. Agora, como eu gosto de correr mais algum risco para ter um retorno possivelmente superior, então a empresa que eu tenciono adquirir, que por acaso o relato dos ganhos vai ser também em maio, aliás vai ser de 25 de maio, é aqui a Intuit, que já foi adquirida no passado. Eu penso que tenhas acompanhado, não sei se foi no mês de janeiro, já não me recordo qual foi o mês ao certo, mas eu já adquiri esta empresa no passado. E agora, em princípio, eu tenciono reforçar. Em maio, em princípio, será o relato, ainda não está confirmado, mas se sair e se for superior ao que é esperado, então ótimo. Se for inferior, pode continuar a descer, que eu tenho a mesma para longo prazo. Tal como podes ver, ela está aqui neste nível de suporte, recuperou ligeiramente, ao longo de um grande período de tempo tem mostrado toda esta estabilidade e sempre que tocou no SMA, maioritariamente ganhou suporte. Ou seja, tem mostrado aquele contínuo crescimento que eu gosto de ver e tu podes ver isso pela linha azul. Ou seja, o facto de estar sempre acima da linha azul é para mim um indicador forte de crescimento e podes ver que realmente verificou-se isso ao longo de um período de tempo e esta é das incríveis exceções, também ter em consideração tudo o que está a acontecer com a empresa, é normal, mas é uma das maiores exceções deste receio que o mercado tem e portanto eu estou a aproveitar esse medo, ok? Até porque nós vamos ver que os acionistas, neste caso da empresa e não só, os diretores, portanto gestores top venderam grande parte das suas posições e é normal que o mercado esteja com receio e isso também se refletiu aqui no preço. Pronto, agora eu quero que tu tenhas noção que sim, esta ação é mais arriscada do que, por exemplo, a Microsoft, mas eu quero partilhar contigo um estudo para entenderes o porquê de eu, em princípio, adquirir a mesma. Só que, primeira coisa, o FMO System ainda mostra que a mesma pode continuar a cair, ou seja, voltar a tocar neste nível de suporte que está nos
360 aproximadamente, ou até romper e ir abaixo. Portanto, isso é uma probabilidade. Aliás, o Simple Moving Average com inputs de curto prazo ainda não cruzou, neste caso para subida, portanto o mais provável é continuar com esta queda. Portanto, haver aqui uma tendência, está bem, descendente. Depois, com os inputs de médio prazo, na Exponential Moving Average, que é esta linha roxa, também não cruzou, portanto a probabilidade, neste caso, de continuar na queda no médio prazo ainda está lá, está bem? Portanto, agora está a mostrar mais indícios de queda do que propriamente de subida. Portanto, a nível da análise técnica, não está a dizer que agora é a altura certa que irá inverter nem nada. Portanto, mostra que ainda poderá continuar a cair. Mas pronto, mais uma vez, se eu adquirir, é para longo prazo. Depois no GrowFox, dá uma classificação de 88 em 100, sendo que dizem que é uma das empresas mais previsíveis, portanto 5 estrelas. Isso devido ao facto de todo o crescimento que ela tem tido até agora, tá bem? Só tem havido esta exceção, em que esta exceção pode ser algo bastante grave ao ponto de cair muito mais que isto, tá bem? Existe essa probabilidade. Depois, no Finbox, eu vou ver com base no DCF, no Multiples, com base no Enterprise Value to EBIT e Price to Earnings Ratio, e isto está bom. Portanto, aqui, com base no DCF, Gordon Growth Rate nos últimos 5 anos, uma possível valorização de 66,3%, isto com base no Finbox. Utilizando os Multiples, com base no Enterprise Value to EBIT, uma possível valorização de 51,2%, e compara com empresas como a Accenture, como a Salesforce, entre outras. Depois, temos também aqui, utilizando os Multiples novamente, com base no Price to Earnings Ratio, uma possível valorização de 54,8%. E no Simple Wall Street diz que não detecta quaisquer problemas na empresa. Ou seja, com base na avaliação, diz que está subvalorizado por 47,5%. Com base no crescimento futuro, indica que está muito em contra do mercado e próximo da indústria. Com base nas projeções anuais do crescimento dos earnings, se olhamos para os rendimentos, então está superior ao do mercado e não muito longe da indústria. Se olharmos para a saúde financeira, aqui ativos correntes superiores aos passivos correntes, ativos não correntes muito superiores aos passivos não correntes, sendo que o debt to equity, tal como podes ver, capitais próprios muito acima do endividamento, sendo que já estão a controlar praticamente o endividamento e os capitais próprios parecem estar a crescer ligeiramente. É como se fosse aqui umas escadas, ou seja, sobe, depois vai descendo ligeiramente, deve subir, depois novamente sobe, depois desce ligeiramente, menos conforme a estratégia que eles têm neste momento. Também tens que ver aqui a parte qualitativa das empresas para ver se faz sentido conforme aquilo que é a estratégia da empresa internamente. Depois, o dividend yield, ou seja, paga dividendos, é baixinho, também tem o buyback yield, portanto a yield para o acionista é os 4,8%, mas aqui não deves olhar para esta empresa com o propósito de receber dividendos, está bem? Isto é só uma parte que eles têm. Apesar de eu preferir que eles não pagassem dividendos, mas pronto, é o que é. Aqui há bastantes vendas por parte dos insiders e aqui conseguimos ver com mais atenção. Ou seja, a última venda foi em março, exato, em 12 de março de 2026. Um dos diretores da empresa vendeu aqui uma quantidade não muito significativa, quase $500 000, está bem, em termos de valor de dólares. Aqui o mais grave, a meu ver, foi em janeiro e em dezembro. Pronto, foi isto tudo. Ou seja, aqui estas vendas por parte destes diretores de 100 milhões, acho que é bastante significativo. Foi principalmente este Cook, este diretor, que vendeu uma grande quantidade. Ou seja, foi mesmo um êxito forte, tendo em consideração a percentagem que ele tem. Neste caso, o CEO vendeu 75%, que equivalia a 26 milhões. Portanto, houveram aqui várias vendas que fizeram que investidores como nós ficássemos bastante preocupados. Portanto, isto é um dos principais fatores que o mercado tem receio, porque está a haver bastantes vendas por parte desta empresa e pode continuar a haver, está bem? Tem havido desde 2024 só vendas e a empresa tem continuado a crescer, independentemente do número de vendas que tem havido. Pronto, continuando. No Stock Rover, margem de segurança de 36%, Value Score de 71%, crescimento de 29%, qualidade de 97% e sentimento de 85%, sendo que com base na classificação de analistas é mais um strong buy do que um buy. No Alpha Spread diz que está subvalorizado por 28%, isto no cenário base, no melhor cenário 52% e no pior cenário subvalorizado por 2%. No Stock Analysis, com base na classificação de 21 analistas, dizem que é um strong buy, portanto podemos ver até aqui que houve um aumento de rating e estamos a falar a 10 de março de 2026, ou seja, se eu cruzar aqui os dados e ver que esta última venda foi a 12 de março, está bem, que os analistas já tinham acesso a esta informação, 12 de março aconteceu esta venda, exatamente, portanto o feeling foi a 12, trade foi a 10 e podemos ver que a recomendação foi exatamente a 10 também, ok, quando isto aconteceu. Bem, eu não sei se coincidiu ou se foi esta pessoa saiu, é algo positivo para a empresa, vou aumentar o dobro para strong buy, pronto, não sei exatamente
qual foi o raciocínio por detrás, mas pronto, houve este aumento. A Citigroup também strong buy a 2 de março, portanto não é por haver estas vendas todas por parte de diretores, gestores de topo, que realmente é um impedimento para a aquisição desta empresa, senão já havia aqui uma atualização destes targets. Pronto, no MarketBeat, uma compra moderada com base na classificação de 31 analistas, sendo o possível upside de 54,33%. No MarketWatch, tal como podes ver, mais recomendações de compra do que manter, sendo que até houve um aumento face a 3 meses atrás. Portanto, isto já considera todas as vendas que houveram. Por isso sim, eu quero correr um risco-retorno superior. Se eu fosse um investidor mais conservador, provavelmente iria para a Microsoft. Nesta vez, quero reforçar na Into. Atenção que isto é a minha conta em euros, tenho que ir para a conta em dólares. Então a conta em dólares, deixa-me lá ver, isto aqui era o lucro em euros. Então a conta em dólares, quanto lucro é que tem? Deixa-me lá ver. A conta em dólares, desculpa, isto aqui é a minha outra conta à parte, portanto é uma quarta conta que eu devo arranjar alguma coisa para fazer nesta quarta conta. Portanto eu tenho 3 contas, sendo que 2 delas é desta série, outra é para os ETFs e a quarta ainda tenho que pensar para o que é que eu irei fazer. Mas tal como podes ver, aqui também vai com um lucro de $1.147, portanto a pior posição neste caso é a Adobe. A Adobe com um prejuízo até bastante significativo, em termos de valores absolutos, percentuais também quase 50%, por isso está a fazer aqui uma moça, mas de qualquer modo o overall continua a ser positivo e não é por pouco, porque há aqui empresas como a Google e a AMD e até a Micron que estão com uma percentagem de 539%, que até é bastante. Pronto, de qualquer modo, eu vou então para a minha aquisição, que neste caso é Into. A Into está aqui com prejuízo de 24,70%, está bem, porque eu já foi adquirido no passado e caiu, mas agora quero reforçar. Ok, então, arrastar para aqui, ter a certeza que é uma ação real, posso ver que é uma ação real e não é SFD. Tu, quando procuras no canto superior esquerdo, há aqui 2 opções, deixa-me só mostrar isto. Que é CFD e ação. Eu quero a ação, percebes? Eu já arrastei, já verifiquei e neste momento eu quero ser o legítimo dono. Portanto, para ser o legítimo dono, tenho que ter uma ação inteira e por isso tenho que sujeitar ao preço da mesma, que neste momento está a 411,36. Porque existe o bid e o ask, portanto o ask está nos 411,36. Ok, assim sendo, eu tenho saldo suficiente, vou clicar uma nova ordem. Uma ação, tal como podes ver, este valor, comprar e está feito. Acho eu, deixa-me lá ver, isto já executou a ordem, foi valor de mercado, portanto já deveria estar. Pois, ordens pendentes não tenho, então se eu for aqui abaixo, está aqui 2. Portanto, comecei com um prejuízo inicial de 0,20%, que é devido ao spread, foram cerca de 84 cêntimos de prejuízo inicial, mas para mim é totalmente aceitável. Portanto, esta é a minha aquisição, também vi os vossos comentários, portanto fiquem à vontade também para fazer sugestões se assim quiserem. Eu realmente espero que este vídeo tenha sido útil e se foi, não esqueças de colocar um gosto para apoiar. Obrigado e até uma próxima.